Olá, o meu nome é Caio César e você está vendo a quarta aula do nosso pequeno curso sobre design de interação. Nesta semana nós vamos falar sobre pesquisas com usuários e eu recomendo que vocês deem uma olhada nos vídeos das semanas anteriores, que pelos feedbacks que eu tenho recebido estão muito bacanas, né? A gente já viu aí o que é design de interação, um vídeo bem introdutório. No segundo vídeo a gente falou sobre como que a gente pode trabalhar quando a gente tem pequeno orçamento ou pequenos orçamentos. No terceiro vídeo a gente falou sobre metas de design de interação. Hoje nós vamos falar sobre pesquisas com usuários. Na próxima semana, o tema é a diferença entre análise e validação nos procedimentos. Na semana de número 6, a gente vai falar sobre metodologias. Na semana de número 7, protótipos. Na semana de número 8, a validação de layouts. Na semana de número 9, testes com usuários. E, por fim, monitoramento. O material completo desse curso você vai encontrar na comunidade do Design de Interação, né? O nosso site fica em designdeinteração.com.br e a nossa comunidade, que é onde tem o material exclusivo, fica lá no Google+. Todas as informações sobre como entrar na comunidade, como fazer parte, você encontra no designdeinteração.com.br. Mas se você está vendo esse vídeo é porque você já tem acesso ao material exclusivo, então não precisa dessas introduções, né? Que bobagem a minha, mas vamos lá. Vamos falar sobre pesquisa com usuários, né? Bem, pesquisa com usuários, como o próprio nome diz, parte-se do princípio de que eu preciso colocar o usuário no centro do processo de design, né? Então é muito importante eu entender a necessidade de colocar o usuário no centro do processo, né? A gente está falando de design centrado no usuário, isso é bastante lógico, né? Mas olha só, colocar o usuário no centro do processo significa identificar esse usuário e identificar as suas características e necessidades para que a gente consiga projetar os nossos produtos interativos, né? Então, recuperando o que já foi falado antes, a gente faz isso de recuperar essas informações ou de buscar essas informações sobre perfis e necessidades dos usuários, porque a gente pensa de um jeito diferente dos usuários. E é isso que lá o Donald Norman e o Bill Moggridge consideram, né, ou cunharam como modelos mentais. É como a gente imagina que as coisas devam funcionar. Pelo fato de a gente estar bem imerso no processo de construção dessas coisas, é esperado que a gente tenha um conhecimento maior. Então a gente nunca deve fazer as coisas pensando que nós vamos ser os usuários apenas, né? E achando que pelo fato da gente conseguir utilizar, outras pessoas conseguirão utilizar. Isso aí é uma falácia, né? Então, claro, né, existem os projetos em que a gente está fazendo os produtos para que nós usemos, mas essa não é a maior parte dos casos, né? Então, em 99% dos casos, nós somos pessoas externas à realidade dos usuários e é por isso que a gente precisa ter acesso às informações reais, né? Porque a gente constrói os produtos interativos com um conjunto limitado de informações e de experiência com relação à realidade desses usuários, né? Então a gente precisa saber o máximo possível sobre o usuário, né? É como se fosse um trabalho de consultoria, né? Assim, sempre é legal a gente ver essa referência de consultoria, porque um trabalho de consultoria representa uma visão externa, né? Vem um consultor e ele tem mais facilidade de enxergar os problemas e etc. Então pense nisso. Você vai ter a possibilidade de olhar como é que funciona a realidade do usuário, e aí vai ser mais fácil você enxergar, a partir da identificação dos problemas reais que essas pessoas enfrentam, você vai ser mais capaz de identificar soluções mais bacanas, né? Então a gente tem um olhar novo e proporciona um olhar novo ao processo, né? A gente vai entender do jeito que o usuário pensa aquele procedimento que ele tem que fazer, né? Então a gente tem, e é por isso que a gente tem que buscar o usuário, né? A gente tem um repertório diferente que é limitado, né, de acordo com a realidade do usuário, né? O usuário ele tá sempre, ele sempre sabe mais do processo que ele executa diariamente, que ele faz as coisas, né? Ele sabe muito mais do que a gente. Então a gente não pode achar que
pelo fato de a gente ter formação em design ou desenvolvimento de produtos, que a gente vai saber mais do que ele, de forma alguma, né? Então, nesse sentido, é muito importante a gente fazer pesquisa com usuários, né? Eu diria que essa é uma das aulas mais importantes do nosso curso, porque se você não tem as informações dos usuários, as suas soluções fatalmente não serão as melhores, né? Ou elas poderiam ser muito melhores do que elas acabam sendo. Então é muito importante que a gente saiba exatamente como que são os usuários e do que eles precisam, porque se a gente fizer isso, a gente vai acertar nos nossos projetos com mais frequência, né? A gente faz isso, como eu falei, né? Porque a gente tem modelos mentais diferentes e a gente precisa construir um modelo conceitual que vai ser o resultado dessas duas interpretações de mundo, né? Mas a gente precisa ter muita influência da visão de mundo dos usuários. E um exemplo muito bacana desse procedimento de se ter uma visão legal do que os usuários fazem é esse vídeo chamado Deep Dive. Deep Dive é o nome do processo que a Ideal executa, né? A Ideal é aquela conceituada empresa de design norte-americana. E Deep Dive é o nome da metodologia ou do processo que eles utilizam para criar os seus produtos. E esse vídeo, aí está o endereço dele para você poder acessar aqui mesmo no YouTube. Ele mostra, para quem ainda não viu, né, que esse é um vídeo clássico de uma abordagem de design centrado no usuário. Ele mostra o desafio dessa empresa para criar um carrinho de supermercado, né, um carrinho de compras, e a primeira coisa que eles fazem é dividir a equipe em grupos e cada grupo vai observar vai passar um dia, né, observando como é que os usuários utilizam o carrinho de supermercado. E é nessa viagem de observação que eles descobrem quais são os problemas efetivamente enfrentados pelos usuários e quais são as necessidades específicas dos diferentes tipos de usuários com relação a esse produto que é o carrinho de supermercado. Então, isso é design centrado no usuário, né? Em essência, é o que a gente precisa fazer, né? Que é observar o usuário, conversar com o usuário, né? Entrevistar o usuário, fazer aquilo que algumas pessoas chamam de pesquisa etnográfica, né? Eu mesmo já usei bastante esse termo antes, mas eu preciso de certa cautela para fazer referência ao termo pesquisa etnográfica, né? Essa cautela eu aprendi com o pessoal de uma empresa aqui de Belo Horizonte, que se chamava Mapa Digital, e eu, numa reunião com eles me explicaram que eles não usam o termo pesquisa etnográfica porque eles não usavam, né, porque a empresa não existe mais, porque eles não eram cientistas sociais, né? Bom, eu não vou usar o termo pesquisa etnográfica, não é porque eu não sou cientista social, né? Mas sim porque eu penso em pesquisa etnográfica e a sua variável lá de cosinets, né, de pesquisa netnográfica, como sendo uma coisa que demanda muito tempo para ser executada. E a gente não dispõe desse tempo. Então a gente não pode falar que a gente faz pesquisa etnográfica ou netnográfica com o mesmo rigor, né? A gente faz a investigação exploratória. E para resolver os nossos problemas, isso é mais do que o suficiente, né? Os irmãos Vilas Boas fizeram pesquisa etnográfica. Nós aqui, para descobrirmos necessidades dos usuários, a gente não vai fazer isso de investigar uma comunidade por anos para saber como é que eles usam um determinado produto. A gente vai fazer isso por horas, né? Então, mas o princípio é o mesmo, né? A gente não deve se prender em rótulos, como está aí no slide, né? A gente deve ter em mente que o que a gente vai fazer é observar, é conversar, e é uma coisa que a gente deve fazer sempre, né? Eu acho que uma das grandes ideias ou um dos grandes direcionamentos que um designer deve seguir é de observar o mundo ao seu redor, né? Observar tudo ao seu redor é importante para você perceber como é que as coisas são usadas, como é que as coisas são feitas, como é que os procedimentos são executados, e aí que você vai poder colocar esse olhar externo
para gerar boas soluções, né? Pois bem, então a gente faz pesquisa com o usuário para descobrir quais são as características desses usuários, em que circunstância que esses usuários vão utilizar aquilo que a gente está projetando e quais são as necessidades específicas desses camaradas, desses usuários, que se relacionam a esses produtos que a gente vai desenvolver, né? E a primeira coisa que a gente deve fazer nesse sentido é parar de ter preconceito com relação aos usuários, né? Muito corriqueiro a gente ver por aí empresas que desenvolvem soluções interativas fazendo chacota com os usuários, e isso não é legal, né? É uma coisa muito bacana que o Alan Cooper, que é esse senhor que está aí no Twitter, que está no slide, o Alan Cooper é o autor do livro About Face, e que é um clássico. Aí está também a capa da primeira edição do About Face e a capa de um outro livro dele, que é o The Inmates Are Running the Asylum, que é exatamente o livro onde ele aparece. Esses livros são os primeiros registros que se tem desse conceito de persona. Então a gente tem que levar muito a sério o que o Alan Cooper fala, que ele fala que os usuários são pessoas muito inteligentes, como nós, eles são pessoas plenamente capazes, só que eles são muito ocupados. E isso é bacana porque resume e explica duas coisas. A primeira coisa é que, eu acabei de falar, eles são pessoas capazes, né? Então a gente não deve achar que os usuários são cidadãos de segunda categoria porque a gente sabe mais do que ele. Não, do que eles, né? Os usuários, eles sabem muito bem, eles são especialistas naquilo que eles fazem, né? A gente é especialista em design, a gente não é especialista em, sei lá, em processos de controladoria. Então, na hora que a gente vai fazer um sistema de controladoria, a gente tem que olhar os especialistas em controladoria para ver como é que eles usam, como é que são os processos ali, né? Então, é não achar que os usuários são inferiores. E a segunda coisa que está resumida nessa fala do Alan Cooper, é que os usuários, eles não têm tempo para ficar estudando o funcionamento de um sistema. Então, isso é muito importante. A gente não acessa um site e busca um manual de uso do site, porque os sites ou os sistemas, você não vai ler o manual. É simples, né? Embora tenha aquela brincadeira de RTFM, as pessoas raramente leem manuais, né? E é plenamente inteligível isso. A gente realmente não lê manual mesmo, né? E isso reforça uma premissa de que a gente deve conceber as coisas de forma que essas coisas venham a demandar o mínimo possível de esforço dos usuários para que elas sejam usadas, né? Então, se vocês pararem para pensar, essa era uma premissa que o Steve Jobs seguia lá no comando da Apple. Embora eu não seja um Apple maníaco, muito pelo contrário, há de se reconhecer que o jeito que os produtos eram construídos ali, né, tornava o uso desses produtos extremamente simples, de uma maneira muito elegante, e ninguém precisava pensar muito, ninguém precisa pensar para entender como é que funcionam aqueles dispositivos. E isso atender ou entender as necessidades dos usuários, né? Bom, e isso significa, obviamente, então, se despir dos seus preconceitos com relação aos usuários. E já que a gente está falando de nos despir dos preconceitos, vamos falar de mais um preconceito, que é o de a gente achar que conhece o usuário, achar que sabe quem é o usuário. Por mais que a gente pense que a gente saiba ou que a gente se convença de que saiba quem são os nossos usuários, é muito importante e necessário a gente fazer pesquisa sobre eles. Os usuários, como qualquer grupo social, como qualquer pessoa, vive em constante evolução. Então, a pesquisa que você fez sobre usuários de e-mail em 2012, ela não vale para 2013. Você tem que ver que a cultura mudou, a sociedade mudou e provavelmente seu usuário mudou também. Então, a gente precisa refazer pesquisa, é aquele esquema que eu já falei anteriormente, da gente ter o costume de fazer observação contínua, né? Então, por mais que a gente pense
que a gente saiba quem são os usuários, a gente tem que pesquisar sobre eles, né? Um dos maiores e mais frequentes erros que a gente comete é achar que a gente sabe, que a gente conhece o usuário. Se a gente já parte desse pressuposto, é receita para errar, é receita para dar problema, né? E outra coisa que deve ficar bem clara é que a pesquisa com usuários é algo que é essencialmente qualitativo, né? Eu não estou negando que existe a possibilidade de a gente fazer pesquisa quantitativa. Porém, as pesquisas quantitativas, elas vão nos dar pistas dos perfis e das características dos usuários. E isso é bacana para ajudar a resolver problemas de design, né? Só que, para efetivamente ter o que é necessário para resolver problemas de design, a gente precisa entender sobre comportamentos, circunstâncias, particularidades do uso. E isso uma pesquisa quantitativa não dá, né? É claro que eu já falei antes e reforço, você pode utilizar dados secundários. O que são dados secundários? Dados muitas vezes qualitativos, ou desculpa, quantitativos, obtidos anteriormente de outras formas, por exemplo, cadastro de site, log de acesso e etc., para ter uma pista, né, para ajudar a entender quem é. Né? Mas o que está ali não representa a totalidade do que é necessário para você saber o que o usuário precisa ou do que o usuário precisa. Né? Também é muito comum a gente ver pesquisa com usuários sendo feita por meio de questionário. Isso é uma coisa muito, como é que se diz? Muito comum na pesquisa de mercado, né? Eu tive uma sorte danada de ter feito o meu mestrado em marketing e ter feito ou de ter adotado uma metodologia quantitativa. E a mesma metodologia adotada para a obtenção de perfis psicográficos. E o que são perfis psicográficos? São perfis que misturam informações demográficas e informações sobre comportamento. Isso é muito legal em pesquisa de mercado, mas ainda representa algo insuficiente quando a gente está fazendo pesquisa em design. Tá? Além do mais, tem uma coisa que muito pouca gente considera, que obter dados por meio de questionários não é tão simples quanto simplesmente você ir lá e montar um SurveyMonkey, um SurveyGizmo ou um questionário, um formulário no Google Drive. É muito complicado. A montagem de um questionário eficiente demanda um esforço muito grande que às vezes leva mais tempo do que se você decidisse se levantar e ir lá olhar os usuários e conversar com eles. Né? Então, é algo muito difícil, né? Sem mencionar que a gente precisa de informações de usuários que não necessariamente são tabuláveis. A gente vai pegar impressão, a gente vai pegar reação. Olhar os usuários é muito importante para a gente entender em que contexto que a gente vai desenvolver a solução que a gente está ali tentando desenvolver. Né? E para me ajudar nessa argumentação, se você ainda não se convenceu, eu vou voltar a uma citação do Alan Cooper. O Alan Cooper é um cara a seguir. Tá? O que o Alan Cooper fala? O Alan Cooper fala que quem trabalha com ciência social há muito tempo já percebeu que os comportamentos humanos são muito complexos e sujeitos a diferentes variáveis. E isso torna inviável depender exclusivamente de dados quantitativos para que a gente consiga compreender esses usuários. Então, não dá para a gente achar que com o questionário a gente vai ter tudo o que a gente precisa. A gente vai ter alguma coisa. Né? Eu não estou falando que questionários devem ser jogados fora, não. Questionários são bacanas, mas a gente não deve confiar única e exclusivamente neles e a gente não deve achar que as informações que estão ali são todas as informações necessárias. Né? A gente pode ir além e a gente deve ir além. Né? Várias vezes a gente vai fazer de uso de questionário para ter uma primeira abordagem, uma primeira aproximação dessas informações sobre os usuários, né? Para pelo menos saber quem são eles, para poder ir depois atrás deles e conversar, fazer entrevista, observá-los e etc. Então, o que eu recomendo é que, se você optar por usar questionários, que eles sejam utilizados como isso, né? Como uma primeira fase.
né, como um primeiro momento na pesquisa, né? É, enfim, eu tenho a minha experiência, ela me mostra que é bem mais bacana a gente fazer é, direto uma coleta de abordagem qualitativa para descobrir perfis e necessidades específicas e características de usuários, né? E não há jeito mais fácil de se fazer isso do que simplesmente ir lá e observar os caras. Né? Então, olha aí, uma coisa que é bacana a gente fazer é observar, ir a campo. Vá até o lugar onde os usuários estão e observe esses usuários. Né? Você vai munido aí de uma câmera fotográfica ou do seu telefone, um gravador de som ou de áudio, né? Ou uma câmera de vídeo e vai documentar essa observação, né? Dê uma olhada no vídeo que eu fiz referência da Ideal e você vai ver que eles vão munidos de câmeras fotográficas e bloco de notas. Vão lá com papel e lápis para anotar. Né? E o que você vai observar? O que você vai prestar? Em que você vai prestar atenção? Você vai prestar atenção nos comportamentos, nas atitudes, nas aptidões dos usuários, no contexto em que aquele produto que você vai fazer está inserido. Né? Você vai querer documentar tudo que envolve o uso daquilo que você vai fazer, né? O vocabulário específico utilizado, como que as pessoas normalmente utilizam aquilo, qualquer aspecto cultural que esteja envolvido ali, né? Por exemplo, se é um ambiente em que as pessoas ficam mais caladas, é um ambiente em que as pessoas conversam, é um ambiente em que as pessoas interagem de outra forma, como que a coisa funciona, né? Como que os produtos que são utilizados hoje, eles são usados. Né? Então, se você está fazendo um redesign, dá uma olhada no produto atual. Ver o que está acontecendo com esse produto atual. Né? Fazer um acompanhamento, né, do que é dito sobre esse produto pode ser bacana. Né? O que você deve fazer é observar os usuários tendo em mente que você precisa entender que problemas que eles querem resolver quando eles vão utilizar aquele produto que você quer desenvolver. Então, vai olhando as pessoas, pergunte para as pessoas se você tiver alguma dúvida, largue o formalismo de lado, ele às vezes atrapalha, né? Você pode fazer isso de forma bem informal. Tem muita gente que argumenta que o formalismo ele pode, na verdade, atrapalhar muito mais do que ajudar. Né? Então, o Jared Spool é um cara que pensa assim. E o que ele argumenta? Ele fala, vai lá, olha e conversa. Né? Haja como se você fosse um usuário. Então, veja o que os outros estão fazendo, como que as coisas acontecem. Se você tiver em dúvida sobre a eficiência dessas observações, vá novamente, vá num outro dia, vá num outro horário e veja se aquilo que você percebeu se repete. Né? Isso pode ser muito bacana. Né? Bom, outra coisa que você pode fazer em momentos em que não dá para você fazer as observações no contexto real de uso, você tentar chegar o mais próximo disso. Se você não conseguir, não tem problema, isso não inviabiliza a pesquisa com usuários. Você pode recrutar os usuários para o seu ambiente e conversar com eles ali. Né? Embora o mais legal seja você ver a coisa acontecendo no ambiente, na circunstância real ali, se você traz o usuário para o seu escritório, para a sua empresa e conversa com ele, isso pode ajudar bastante. Né? Outra coisa que pode ser feita é utilizar as ferramentas de obtenção de dados por meio de entrevista à distância. Né? Eu não acho o telefone muito apropriado para isso não, mas dá.
né? Mas é legal você observar a pessoa, você visualizar a pessoa. E aí você pode de novo utilizar Google Hangouts, pode utilizar GoToMeeting, pode utilizar Skype, porque essas são ferramentas que permitem, por exemplo, compartilhamento de tela. Então você continua conversando com a pessoa e ela mostra para você a tela que ela está usando. E aí vocês podem conversar sobre aquela tela. Isso pode ser muito bacana. Você pode pedir para que ele fale tudo o que ele está pensando, né, utilizando aquele método do Think Aloud que a gente já conversou antes, e isso pode ser muito bacana, né? Essas observações, elas dão munição para a equipe de design para poder agir, né? Se você conseguir muita gente para participar assim, é bem bacana, porque você vai ver diferentes olhares de uma interface e como que as pessoas estão entendendo a interface, o que funciona nela, o que não funciona. Isso pode ser fenomenal, né? Então, essas observações e essas entrevistas, elas permitem que a gente descubra as experiências que as pessoas têm e o que elas acham dessas experiências, o que elas acham de bacana na interface, o que elas acham que não é bacana, o que elas entendem como algo não muito bem projetado, né? E isso tudo deve ser documentado. Documente isso da melhor maneira possível. Se você puder, com vídeo. Se não puder vídeo, áudio. Se não puder, fotos. Tome notas. O que for mais eficiente para você. Porque, às vezes, você vai precisar fundamentar uma escolha baseado nessa percepção. Então, se você tem isso documentado, vai ser muito mais fácil você mostrar o porquê que alguma coisa tem que mudar, né? Mas é sempre legal a gente lembrar que é necessário pedir autorização para os usuários na hora de fazer essa coleta, né? É muito importante que você deixe claro para o usuário que as informações ali vão ser utilizadas para o desenvolvimento de uma nova versão e que não é ele que está sendo avaliado. Pedir autorização para gravar antes, isso é muito importante, né? A gente não sai gravando as pessoas antes de saber se elas estão de acordo com isso, né? Esse tipo de pesquisa, né, observação, é a mais comum e ela costuma nos fornecer muitas informações. Além de observação pura e simples, tem a entrevista, né? Elas podem ou não ser realizadas com o conjunto, né? Em conjunto com a observação. Eu posso chamar o usuário para conversar e observar o usuários diferentes em outros momentos, né? Ou eu posso, observando os usuários, conversar com eles. Isso é bem bacana, né? Elas podem ser feitas, as entrevistas, né, individualmente ou em grupos. E quando a gente faz entrevista em grupo, a gente pode aproveitar o embalo e organizar um grupo focal. E grupo focal permite mais uma série de dados bacanas sobre o produto atual, né? Particularmente, eu gosto muito de grupos focais, porque eles permitem que a gente descubra muita coisa, né? Embora normalmente a gente tire o usuário do ambiente de uso do produto. Então, não necessariamente um grupo focal vai fazer a investigação sobre o uso do produto. Por outro lado, é muito enriquecedor para o processo você colocar usuários numa sala e conversar com eles sobre o produto. Você vai descobrir o que eles acham do produto, avaliações dos produtos concorrentes. Então, tem muita coisa legal que você pode descobrir com o grupo focal, né? Dá para a gente tirar muito proveito de entrevista e de grupos focais, né? Especialmente quando a gente faz isso no início e no fim do processo. Né? Fazer um grupo focal quando a gente está lá com um protótipo, às vezes protótipo de baixa fidelidade, não vai dar muito resultado. Mas se você faz um grupo focal antes de começar, você tem direcionamentos, você consegue estabelecer metas, né? E se você faz um grupo focal ou entrevista com o usuário no final do processo, você consegue fazer algum tipo de avaliação, e isso pode ser muito bacana, né? Esse tipo de pesquisa permite que a gente conheça muito bem o usuário, né? Ao ponto de ser capaz de classificar o usuário,
né? Então, se você observa, se você conversa, se você entrevista o usuário, você consegue reunir características sobre esses usuários que permitem a geração das chamadas personas, né? Você cria personagens que vão representar os clientes ou os usuários, os diferentes situações desses clientes, desses usuários e as diferentes necessidades que eles têm, né? E aí é que você monta essas fichas, né? Essas personas, elas são personagens, como a gente, se você tem alguma intimidade com jogos RPG, as fichas das personas são bem semelhantes às fichas de personagens de RPG. Elas reúnem característica, necessidade, comportamento, hábito, e a gente usa essas fichas para conduzir procedimentos no meio do processo. Por exemplo, o percurso cognitivo a gente vai fazer com base nas informações que vêm das personas, né? As personas, elas devem, né, elas podem e devem nos acompanhar durante o processo inteiro de construção do produto interativo, né? Então, por exemplo, ela vai te dar as informações necessárias sobre como você deve atuar num percurso cognitivo. Elas vão também guiar quais os tipos de usuários que eu vou ter que recrutar na hora de fazer teste com o usuário, né? Ela vai também me falar como é que esse usuário pensa, quais são as características de formação, de repertório, para eu poder saber se determinado texto, determinado conteúdo vai ser entendido pelo usuário, né? Normalmente, as personas, elas têm algumas informações, alguns conjuntos de informação, de informações bem específicos, né? Vai falar um pouquinho das características dessa persona, né? O que está ali na ficha como background, os objetivos dessas personagens ou dessas personas com relação ao produto, que tarefas elas executam nesse produto, né? Com esse produto, né? O que elas fazem ali, e quais são as necessidades específicas dessas pessoas, né, dessas personas, né? E essas informações são muito importantes. Tem gente que usa caricatura para ilustrar a persona, tem gente que prefere não ilustrar. Eu prefiro ilustrar e prefiro dar nome, porque o tempo todo essas pessoas vão me acompanhar. Então eu gosto de saber quem são elas, né? Elas são o resumo daquelas informações que você obteve de todo mundo que você observou e conversou, né? Então é legal dar um nome, é legal você dar uma fotinha e pregar aquilo na parede e andar com aquilo dentro da sua cabeça o tempo todo. Que na hora que você estiver fazendo uma interface, uma tela, você vai pensar, será que o fulano, que é uma persona que eu tenho para esse projeto, ele vai entender isso que eu estou querendo fazer? Isso é muito importante, né? E aí, uma outra coisa que sempre é dúvida, né, quando eu falo sobre personas, é quantidade de personas, né? Cada projeto vai demandar uma quantidade de personas específica, né? E aí o que vale? É o bom senso, né? Mas você pode se orientar pelo que o Louis Rosenfeld e o Peter Morville falam, né? Eles falam que você não deve ter mais do que 5 personas para um projeto, porque aí você começa a perder o foco. Porque quanto mais personas, quer dizer que você tem diferentes públicos com diferentes necessidades. E aí você acaba virando um programa fantástico ou um jornal nacional, né, que vai dar notícia desde o golpe de Estado num país e o nascimento de um urso panda no zoológico. Então você não tem um foco específico. Esse é um jornal para tal público, esse é um jornal para todo mundo. Se ele é para todo mundo, ele não informa todo mundo com a profundidade que informaria os diferentes públicos se ele escolhesse um público específico, né? Então é legal a gente entender que muitas pessoas vão fazer você ficar disperso, né? E é sempre importante que você foque numa persona, né? Aquela é a persona-chave, né? Essa é a persona mais importante, né? Ela representa a maioria dos meus usuários e etc, né? Outra coisa que é importante é você entender que essa investigação sobre os usuários ela é importantíssima e reúne informações sobre o contexto, as características e as demandas dos usuários,
né? Você não está fazendo aí uma avaliação do usuário. Não é o caso da gente, em todos os projetos, querer mudar o jeito que o usuário pensa. Isso daí pode ser muito perigoso, né? O importante é a gente entender que as nossas propostas de design vão depender de como a gente compreende as necessidades e as características dessas pessoas que usam os produtos que a gente está fazendo, né? Então, isso é o mais importante de tudo, né? Enfim, eu espero que com isso a gente tenha conseguido dar uma arranhada no tema que é bem abrangente, que é pesquisa com usuários, né? Eu espero que vocês tenham gostado, né? Aguardo o feedback de vocês. Eu acho que é muito importante que a gente converse sobre esses assuntos na nossa comunidade, aqui nos comentários desse vídeo, porque é assim que a gente aprende, né? É conversando, não é só assistindo esse vídeo que você já vai sair e poder fazendo tudo que você quer fazer. Vamos conversar, vamos entender dos problemas que cada um vive aí nas nossas realidades de construção dos nossos produtos interativos, né? Bom, o grosso do nosso material você vai encontrar na nossa comunidade, tem as diretrizes todas lá no designdeinteração.com.br e as diquinhas de leitura aí, né? A essa altura do campeonato, você deve começar a perceber que muita coisa vem se repetindo, muitas referências aí, né? O livro da Pris é um livro muito bom, o livro do Alan Cooper é imprescindível para esse assunto, o livro do Urso Polar, né, que é do Peter Morville e do Louis Rosenfeld, é muito bacana, o livro do Jeffrey Rubin é muito legal, falando sobre pesquisa com o usuário, e a gente tem também o livro do Jesse James Garrett e outros que são materiais muito bacanas, né? Enfim, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e na semana que vem a gente vem com mais um vídeo, mais uma aulinha nesse nosso curso de design de interação. Aguardo os comentários de vocês e a gente se vê na próxima. Um abraço!